Olá! Eu tenho uma pergunta crucial para você. Você sabe quem é o autor do seu texto? Aposto que você pensou que era você mesmo, não é? Mas não é isso não. A resposta vem no vídeo de hoje. Bom, o autor do seu texto não é você. Como assim? Na hora de produzir a redação, a gente sempre assume um outro papel, uma outra função. Porque senão a gente falaria somente aquilo que está na nossa cabeça, do nosso jeito, não haveria muita preocupação com algumas características. Mas para saber quem é o autor do texto, é fácil. Você precisa considerar alguns elementos. O primeiro deles é qual é a circunstância da escrita, da produção. Em que contexto você está? Você está no seu trabalho, você está na escola, você está no momento de seleção para uma vaga de emprego, para uma vaga num curso específico. Então, isso já vai restringir um pouco a função que você vai assumir na hora de escrever. Outro elemento também que é importante você considerar é o seu leitor, mas isso a gente pode discutir num outro vídeo. Sabendo quem é o autor do texto vai te ajudar a delimitar algumas coisas, por exemplo, a linguagem. Quando você sabe quem é você dentro da produção, quem é que tem que produzir esse texto, você percebe se a linguagem ela pode ser mais formal ou menos formal, Aqui a gente não está falando em desrespeito a algumas normas gramaticais, mas sim em níveis de formalidade. Se você tem que prezar pelo padrão culto, mais elevado da língua, ou se você pode utilizar aquela linguagem do cotidiano, que às vezes é mais rápida, que é aquela comunicação mais precisa em alguns grupos. Outra característica que você vai conseguir definir é qual é a estrutura desse texto, qual é o gênero do texto. Então, se você sabe que você está dentro do ambiente de trabalho e precisa passar a informação para um outro departamento, você começa a delimitar quais estruturas você vai utilizar. Vai ser um e-mail? Vai ser um ofício? Vai ser um memorando? Não vai ser simplesmente um bilhete que você vai arrancar da folha de caderno e passar para outro departamento, porque isso não é nem um pouco formal, No ambiente de trabalho não dá. Você vai definir também quais são as informações que têm que ser apresentadas, quais são os argumentos, Pensando ainda no ambiente de trabalho, de passar informação para um outro departamento, você não pode apresentar a informação de qualquer jeito. Preciso de mais papel. Você precisa esclarecer, Qual é o setor que precisa de papel, quanto papel, quando que é necessário, Até quando é necessário receber, ou até mesmo solicitar alguma manutenção. Você precisa deixar claro qual é o equipamento que está com problema, qual é o problema, se é algo urgente ou não. Enfim, são informações que você vai percebendo, dentro do contexto de produção, para o leitor que vai receber o objetivo, E quem é você dentro do texto, no caso, o funcionário que precisa comunicar um problema, num equipamento. Então, isso vai facilitar bastante. Mas e se eu sou muito amiga do funcionário que vai vir consertar o equipamento? Mesmo assim, é o ambiente de trabalho que vai determinar todas essas circunstâncias de linguagem, de informações e o gênero textual que será utilizado. Bom, aí você se pergunta, mas e no Enem? E no concurso que estão avaliando o meu conhecimento, estão avaliando o que eu penso, o que eu escrevo? Bom, nesses processos seletivos, ninguém sabe exatamente quem é você, porque as redações não são identificadas, O corretor ele recebe apenas o seu número, então ele não consegue atribuir, nossa, eu não acredito que a Mariana pensa isso. Isso não acontece, Senão perderia a credibilidade do processo seletivo. Então pensa comigo, no Enem, quem é você na prova do Enem? É um estudante de ensino médio, que concluiu o ensino médio e que está tentando uma vaga em uma universidade. Então, por mais que as idades tenham uma variação, entre adolescentes e até pessoas adultas, esse é o perfil
essencial da prova, pessoas que concluíram o ensino médio. Então, tendo essa noção, você consegue mensurar quais informações que serão apresentadas nesse texto. Então, o que se espera é que você apresente informações do seu conhecimento escolar e do seu conhecimento de mundo. Não será exigido um conhecimento que precisa de muita experiência de vida, né, para esse candidato. Então, a gente vai pautar ali nas informações do seu cotidiano escolar e da sua vivência de atualidades. Também dentro do contexto do Enem, como você é um aluno do ensino médio, né, que concluiu o ensino médio, ele já estabelece uma estrutura padrão, que a gente fala que é o texto dissertativo argumentativo, mas ele tem uma característica muito especial para o Enem, que é a proposta de intervenção. Então, sabendo que nesse contexto de aluno que concluiu o ensino médio, que é uma pessoa que está inserida na sociedade, que precisa movimentar conhecimentos dessa sociedade de uma forma crítica, espera-se que você seja uma pessoa que consiga propor algumas intervenções nessa sociedade que você está inserido. Pensando agora num contexto de concurso público, quem é você dentro de uma prova de concurso público? Você é um adulto com uma possível formação em nível superior ou com o ensino médio já concluído, né, há um tempo ou não, mas de uma forma geral a gente pensa num adulto, né, que já tem uma carreira, que já está dentro do mercado de trabalho, que já tem um repertório um pouco mais elevado, né, um pouco mais ampliado do que um estudante de ensino médio. E quem é essa pessoa, além, né, desses conhecimentos? É alguém que está querendo uma vaga num ambiente de trabalho público. Então, você precisa aí manifestar uma linguagem mais elaborada, com um padrão formal culto que respeite mais as normas gramaticais mais rígidas e tradicionais, porque é isso que se espera. Você não está entrando na universidade, você quer uma vaga no mercado de trabalho, né? No ambiente público de trabalho, que provavelmente você vai ficar uma boa parte da sua vida. Então, não é desejado selecionar qualquer pessoa que utilize qualquer linguagem. Então, sabendo disso, que você tem que mostrar às cegas que você é um ótimo candidato para aquela vaga, você precisa respeitar o padrão formal culto da língua, você precisa respeitar a estrutura do texto, né, que foi solicitado, que também, de uma forma geral, é o dissertativo argumentativo, mas algumas provas também pedem outras estratégias de produção, como o estudo de caso, né, que é um tema também para um outro vídeo. Então, você precisa respeitar essas normas, né, com uma certa rigidez. E a apresentação das informações já não são somente aquelas escolares ou de um conhecimento de vida corriqueiro, cotidiano. Espera-se desse candidato de concurso público, desse autor, né, um conhecimento um pouco mais aprofundado, uma reflexão um pouco mais refinada. Por isso que é interessante utilizar em concurso algumas teorias filosóficas, sociológicas, reflexões a partir de dados mais consistentes, né? Então, de acordo com o cargo que você pleiteia, por exemplo, se é uma área policial, apresente informações desse ambiente, né, de segurança pública. Se é uma área jurídica, apresente, né, conhecimentos da área jurídica. Enfim, conheça o contexto que você quer se inserir e apresente informações desse contexto mais delimitado. E por fim, vamos pensar num artigo de opinião. Quem é o produtor do artigo de opinião? Eu acredito que esse gênero é o que mais se aproxima da nossa pessoalidade, como um indivíduo, né, como cidadão. Mas ainda assim, ele traz algumas restrições para a gente. Então, o autor do artigo de opinião, ele é um indivíduo inserido na sociedade e que quer apresentar o seu ponto de vista sobre aquilo, né, sobre um determinado assunto. Só que isso não dá liberdade para o autor sair apresentando as informações de forma aleatória ou com uma linguagem ofensiva, né? Porque esse gênero ele vai ser publicado aonde? Num jornal, geralmente, ou na internet, né, na rede.
de forma geral, vai ter acesso, as pessoas, um público muito amplo vai ter acesso a esse texto. E se é um texto muito ofensivo, as pessoas que vão ler não vão gostar, vão se sentir ofendidas. Então, você não vai ter uma boa recepção aí do seu leitor. Então, no artigo de opinião, por mais que você tenha liberdade para usar a primeira pessoa, argumentos de diferentes esferas, né, de diferentes lugares, seja de jornais, seja de casos reais, seja argumentos mais técnicos, mas ainda assim você precisa tomar cuidado na apresentação desses argumentos, ok? Você não é você mesmo, né, dando a sua cara à tapa. O gênero que a gente pode pensar que é a gente mesmo, autêntico, o seu nome e sobrenome ali, é nas redes sociais. Todos os comentários que você faz em postagens, né, em publicações, ali é você na sua essência. Você tem total liberdade para apresentar suas ideias da forma que você quiser, com os argumentos ou não, né? Isso vai depender de você, só que também as consequências, quem vai ter que encarar é você mesmo, né? Então, se as pessoas gostarem ou não gostarem, é você mesmo aí, sem nenhuma máscara, sem nenhuma outra identidade, que vai ter que assumir essas responsabilidades. Então, tome bastante cuidado na hora de escrever, quem é o autor do seu texto. Assuma esse papel que com certeza você vai produzir textos cada vez melhores e mais claros para o seu leitor. E aí, te ajudei hoje a se encontrar nesse momento de produção? Então, curte esse vídeo, marque os seus amigos, compartilhe com quem mais precisa saber, né? Quem mais produz texto e precisa se encontrar nesse momento de escrita. E até o próximo vídeo. Tchau!